com Juventude em casa. Quem conseguiu mais uma vitória foi o Fluminense. Jogo do Thiago Silva em campo, jogo do Fluminense vencendo por 1-0. Vamos mais 4 vezes 1-0 com o Thiago Silva em campo, Pedro. Desde que o monstro, como é chamado pela torcida, voltou. Com ele em campo, o Fluminense não perdeu mais e venceu pelo mesmo placar. Assim, é por acaso? Não, não é por acaso. Acho que a gente vai se acostumar a ver esse tipo de situação. Até brinca, né? 1-0 é goleada para o Mano. Mas é que o primeiro jogo, eu acho que a gente fala muito do Thiago Silva, a segunda vitória a gente vai falar muito do Thiago Silva, mas além disso o Fluminense também joga. Então hoje a gente pode falar do Cauã Elias mais uma vez, do Ganso, baita atuação do Ganso, do time em si e da disposição do Mano de romper com jogadores que eram protagonistas com bola anteriormente e ter um novo time. O time começa a ter uma cara de Mano, não é exatamente, era o time antigo, estava meio bagunçado e como agora tem o Thiago, não toma gol e consegue achar um gol lá para vencer. Não. Ele se defende bem. O Bahia também não vive o seu ápice técnico, como já viveu em algumas semanas, porque aqui, infelizmente, o futebol do Brasil é assim, né? Em 2 semanas você consegue ver um time que vinha muito bem cair por N motivos. A gente pode debater isso aqui exaustivamente, mas o Bahia não é aquele que a gente já viu em algum momento jogar o futebol que todo mundo para e fala, olha, vai chegar ou não vai. Não foi a melhor atuação do Bahia, embora tenha sido boa. Então o Fluminense consegue tirar esse Bahia, que tinha 4 homens de frente, você tira o conforto dele, você se defende bem, mas você joga também. Então, acho que a gente pode começar também a avançar um pouquinho, não só ficar nesse caso, o Thiago entrou, então é 1-0, o Thiago chegou, então o time não toma gol. O time não toma gol e joga. Hoje o que aconteceu é que você tem o Ganso por ali, o Cauã Elias por ali, o Fluminense fez por onde também. E é óbvio que... Dá para expandir, então, Jean, dizendo, o Thiago voltou, o Cauã começou a marcar, porque hoje é artilheiro, o Marcelo não tem mais posição garantida, o Cano também, então o Cano não tem mais posição garantida e o Ganso está numa boa fase. Então, dá para a gente começar a enumerar fatores, né? Isso, perfeito, Dani, porque eu acho que, assim, a personificação, né, assim, a responsabilização de uma pessoa só num time de futebol, em geral, ela não funciona, né? São casos muito, muito raros em que você pode jogar toda a responsabilidade de um sucesso ou de um insucesso para um jogador apenas. É óbvio que o Thiago faz toda a diferença na defesa, pela experiência também, mas também é óbvio que o Lúcio perdeu uns gols que ele não podia perder. Quer dizer, o Thiago estava lá e o Lúcio teve oportunidades para fazer gols que ele acabou desperdiçando. O Bahia jogou bem. Eu acho que isso é importante dizer também. O Fluminense jogou e criou, e acho que mais até no segundo tempo teve chances claras ali de ampliar o placar. Mas para mim foi um jogo muito disputado, foi um jogo muito equilibrado e o futebol tem dessas coisas. Tem momentos em que as fases falam mais alto. E a fase do Fluminense é boa, a fase do Bahia é ruim. Num jogo muito parelho, num jogo equilibrado, num jogo com boas chances de gol dos dois lados, o Fluminense saiu vitorioso. Isso não acontecia, né, em momentos no começo do campeonato, quando o Fluminense tinha jogos pau a pau com alguns dos seus adversários, e ali falhava muito defensivamente, é verdade também, ele não conseguiu os resultados. Então acho que hoje foi um jogo bem parelho. O Bahia vive um mau momento também, né? São 6 jogos já sem vencer em todas as competições. E o Fluminense vive um ótimo momento. E aí a gente soma tudo. Soma a fase, soma a chegada dos reforços, do reforço principalmente do Thiago, e a qualidade do elenco desse time, que agora é um time mais equilibrado, e a gente sabia que nesse aspecto, né, o Diniz tem todos os méritos do mundo na conquista do título sul-americano. Agora, quando chega o Mano, e eu até ouvi muito aquela coisa, técnico totalmente diferente e tal, mas talvez precisasse ser. Mas esse era o objetivo do Fluminense. Exato. Nesse caso, eu confesso a vocês que eu fui uma dos que falou, assim, é muito diferente para o muito elenco diferente, montado pelo Diniz, como é que ele vai fazer? E fez, né? É isso. Não, mas aí a questão você tem razão. o nome de um parecido. O elenco, ele ia passar a jogar com jogadores diferentes, ele ia passar a mudar. Então, o Marcelo, mesmo que você falou, não tem mais posição garantida, e agora, aparentemente, quando entrar, talvez entre no meio, como meia. Então, acho que assim, o Fluminense vai ser um time mais prudente. Na caixa, mais quadrado. Mas está funcionando. E é o que precisa nesse momento também, né? Mas não sei, né? Porque também chega o Serna, que eu tenho dificuldade... eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Bem também hoje. O Serna que tem entrado bem. O Cauã ganha muito espaço. E assim, o Mano, ele abre... Não sei se abrir mão é bem a expressão, prof, mas ele rompe, acho que foi a expressão que o Pedro usou, né? A obrigatoriedade de ter esses medalhões dentro do time. E os medalhões que ele usa, Dani, são na concepção Mano, né?
O Mano Sim. não vai botar o Marcelo de lateral. Eu sou um fã do dinizismo, mas me parecia claro, inclusive para o torcedor tricolor, que havia de acontecer um rompimento com o dinizismo, não uma continuação. Se fosse para ter continuação, ficava o Diniz e aí ficava teimando e a gente sabia que não ia para o lugar que o torcedor do Fluminense gostaria. Esses 1-0, o zoom tem a ver muito com o Cauã Elias, que hoje teve inclusive um gol anulado. E os zeros tem a ver muito com o Thiago Silva. Mas não é só isso. O Jean lembrou que se esse jogo fosse 3 semanas atrás, naquela época em que o pão do Fluminense caía com a manteiga para baixo, talvez o vencedor fosse o Bahia. Porque, assim, em alguns momentos a gente criticou o Diniz no Fluminense por não reavaliar a sua maneira de jogar diante do adversário, sabendo o que esperar do time dele. Ele muda você falava do Diniz, né? Se encontrar alguém que pense igual ao Diniz é muito difícil. Totalmente. Encontrar alguém que pense futebol desta forma que o Flu joga hoje é mais tranquilo, é o que a gente tem. Isso não quer dizer que este jeito raro do Diniz seja o certo, nem o errado, e nem os outros, uns estejam copiando os outros. Isso empobrece o futebol. Não. No futebol você tem várias formas de vencer e perder do mesmo jeito. Então, o Diniz, eu entendo que houve um esgotamento e é mais difícil para ele mudar quando ele acredita. E depois de vir de um título de Libertadores, você vai falar assim, vamos mudar tudo. Então, estava difícil mesmo. O Mano olhou para o elenco, falou, bom, a hora que tiver o Arias de volta, Marquinhos recuperado, logo volta, o Keno, não tiver gente no departamento médico o tempo todo, tá? O Martinelli, o André, poxa, eu tenho um time e ainda o Thiago Silva chegando. Peraí, não é time para ficar lá convivendo lá no fundo, embora estava numa situação crítica. 4 vitórias seguidas, 12 pontos, 100% de aproveitamento, 4 jogos no Brasileiro. Mas hoje o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso ficava ali, na associação. O Fluminense se juntava de um lado. Hoje o Paulo Henrique Ganso é um cara que olha para frente para uma bola deixar o atacante na cara do gol. É um jogo que vai simplificar as distâncias, vai tentar encurtá-las. E Cauã Elias, se a gente pudesse ver o gol outra vez, para o fã de esportes observar o que ele faz, o posicionamento. Eu até acreditei que o Fluminense, falei assim, em algum momento talvez o Flu vá para o mercado. Você tem o Cano numa situação que não é legal, não é do ano passado. O John Kennedy não aproveita as oportunidades. Mas aí vem o Cauã Elias. Olha o que ele faz. Ele vem para... ele sai, vem para a marca do pênalti. Agora que ele vai entrar. Ele vem para a meia-lua da grande área. Ele não está esperando a bola lá dentro. Ele sai para tentar receber o passe, a bola não entra, aí ele vai se aprofundar e ele vem livre. A marcação já foi toda. É muito bacana isso. Do menino de 18 anos... que fez uma leitura ali para tentar receber a bola e depois ele viu... Não rolou, deixa eu ser útil em outra. Uma defesa que se abriu. Então, ele pode ser a novidade do Fluminense. Sim. E o Mano tá enxergando isso, porque não vai ser fácil recuperar o Cano. O jogador, o Herman Cano, não está legal. Desde esse ano não está legal. Não é, o ano passado, ele fazia gols incríveis. Até além do que muito além do que a gente poderia esperar. E o Fluminense foi nessa vibe de Arias, de Ganso, o Cano, o Keno jogando bem e tal. E o Marcelo é o seguinte, o que faz o Mano? O Mano, ele viu um monte de vazamentos nesse encanamento do Fluminense, aproveitar, o Cano, e ele resolve, sim, os vazamentos eu vou eliminar. Seguinte, a lateral esquerda tinha um vazamento na lateral esquerda. Que você tem que ter uma estrutura no time para ter um Marcelo que circula pelo campo e não tem a capacidade, só se fosse super-homem, para estar na área e estar lateral ao mesmo tempo, ainda mais nessa altura da vida. Então ele fala assim, então o Diogo Barbosa é o lateral e será lateral. Sim. Tá? Lateral direita, lateral esquerda, a zaga num posicionamento que não ficam muitos espaços, porque é o seguinte, o Thiago Silva jogando naquele sistema do Diniz, ficaria muito mais exposto. Com certeza. E a gente não teria essa ideia do Thiago que estamos tendo agora. Né? De um cara que cumpre bem sua função no seu espaço e lidera. Porque o próprio jogador que foi referência naquele setor com o Diniz, que era o Nino, que era uma referência no setor defensivo. Sim. Ele era um jogador muito exposto. Muitas vezes a gente observava o Nino, parecia que a todo momento ele participava. O Fluminense era um time muito exposto. Quantas vezes a gente viu o Nino correndo para trás, tendo que se virar para cobrir bola do outro lado, mas voltando para o Diniz, o encaixe essa linha que a calça fala, né? Monta uma linha de 4, fecha, bota ali, protege.
Eu acho que o Fluminense queria pelo desenho do momento da demissão do Diniz. Não adiantava ele querer continuar com aquilo, com o modelo, até porque é muito difícil achar alguém com a ideia do Diniz. E você precisava romper para trazer algo seguro que te desse resultado rápido. E aí não é questão de gostar mais ou menos, mas o modelo do Diniz, acho que foi o Calçade que foi isso aqui, se eu não me engano, um papo, algo perto disso. Você já tem ele mais próximo da mente do jogador. Porque antes Hoje, de qualquer né? coisa, Depois ele de sabe muito como é que tempo você de feito com o trabalho. quadro. Não. Do Mano, desculpa. Ah, o do Mano. É mais fácil voltar para É, esse exato, do que... porque todo Não, sabe mundo quem começa, falou tem mania isso, de quatro. Pedro? tem treino de Sexta-feira, o quatro. Fábio Luciano, a gente estava no ESPN FC, É um cara que jogou. ele falou isso. Então. Ele falou, é muito mais fácil para o jogador É claro, se adaptar do Diniz volta pro Mano pro do que quatro, o contrário. É claro, volta pro... Ô, o Cauã Elias vai muito bem, obrigado, o garoto de Xerém, hein? Sem dúvida, mas é muito pelo que o Mano falou, né? Ele precisa de jogadores inteiros, fisicamente. O Fluminense tem um elenco com idade mais avançada e ele está encontrando um equilíbrio, né? Quando ele coloca André, Martinelli, Cauã Elias, o Serna, né? O próprio Diogo pela lateral esquerda, o Marcelo hoje no banco, tem ficado em alguns jogos. Quando entrou no jogo passado, entrou no lugar do Ganso, como meia. Né? E tem o Arias, que para mim é o motorzinho do time, lado direito é muito forte, sai a jogada, né, com o Arias e o Samuel Xavier, uma ultrapassagem ali muito boa, né, e assim, cria essa jogada para o segundo gol do Cauã Elias, né, o primeiro foi anulado. Fluminense melhor, buscou mais o gol. O time do Bahia é uma boa equipe, muito técnica, tem muita qualidade, mas sem um poder de finalização. Falta isso também para o Bahia. Joga bem, equilibra o jogo, mas na hora do momento final está tendo dificuldade, coisa que o Fluminense não teve. E com esse garoto, né? Está sendo fundamental. Todo mundo está elogiando, claro, o Thiago Silva. Tem que elogiar mesmo. Desde que chegou, deu uma sustentação, uma confiança, uma moral pro time, né? E aí não toma gol, mas aí o garoto resolve na frente. E aí o Fluminense emenda 4 vitórias, né, consecutivas, não sai da zona de rebaixamento, para você ver a situação que o time tava, né, Edu? Ganha 4 direto e não sai da zona de rebaixamento, mas tá próximo, tá muito mais próximo agora. Outro assunto que é, Fluzudo. na minha visão, mais importante de hoje, Esquece, Fluminense, irmão. O imparável, quarta irmão. vitória seguida. Galudão. Galudão. Exatamente, Galudão. E assim, 4 vitórias. a torcida do Fluminense costuma dizer que é 1-0. Isso não é basquete. Não é então, basquete. assim, 1-0 serve. É o mantra do Mano, Mas né? hoje, mais do que nunca, o Fluminense, assim, poderia ter até ampliado o placar, mereceu vencer Teve gol até anulado. por mais gols, conseguiu construir ofensivamente. Então, assim, o Nossa, Fluminense Cauã Elias. hoje, por mais que a tabela diga que o Fluminense está ainda na zona de rebaixamento, hoje o Fluminense joga um futebol de G6. Olha Ou pra eu tô frente. errado, Beto Júnior? Não, e você olha o Fluminense já em 17º, né? Caraca, Girando. Nossa, essa aí. Deu Arrepiou, um cara- até que eu falei, caramba. Aí faltou só Porra. aquele efeitinho. Abriu o olho assim no estúdio do esportivo, tá ligado? Mas A Suzy limpando. Caralho, o Fluminense... O Cara, vocês Fluminense... falam nomes que ninguém sabe quem são. O Fluminense, ele... Essa situação de partir e ganhar jogos seguidos era uma necessidade para poder, principalmente, recuperar de uma forma mais rápida a parte da confiança, né? Porque quando você olha assim, com o número de pontos que o Fluminense tinha e o futebol zero que também praticava, não conseguia ser competitivo nem nada, o torcedor já pensava, a gente também analisando, pensava assim, cara, tá tão... 6 pontos, cara, e tu não vê no campo. O que vai fazer esses caras, porra... E assim, a gente olha pra trás, os clubes que saíram, não adianta. A gente falava aqui, não tem mistério, tem que ganhar jogos seguidos. Sim. Agora, como é que um time que, O João que não Almirante já ganhou no primeiro falou. turno começa a ter que ganhar seguidamente jogos, né? Exatamente. Que é um trabalho que o Mano conseguiu e me surpreendeu até pela Com a aderência mais ajuda rápida. do Thiago Silva, né? Que É. em 4 jogos, Sempre que esteve nenhum em gol bola, né? sofrido pelo Fluminense. É isso, né? E ele sendo o xerife desse time, né? Ele comandando a nova fase do Fluminense, ele comandando Isso que eu ia falar, o o- novo estilo de jogo que o O Fluminense Mano tá... Menezes chegando ali, fazendo um arroz com feijão, aí Pô, pô, é. traz um Thiago Silva pra Que era o que o pô. Fluminense precisava, né, cara? É o momento do Fluminense era pra isso. A gente tinha desconfiança de se... Que ele é tão rápido assim, né? E o quão profundo era o trabalho do Diniz para um novo trabalho que teria que, de fato, ser... Porque, assim, quando você pega o trabalho do Diniz, geralmente o que sucede tem que ser algo bem pragmático, né? Porque
você vai estar ali com jogadas ousadas e esquemas ousados e já perdeu muito ponto por isso. Então quem chega com o pé no chão. Agora, será que o grupo ia absorver rápido? Parece que, lógico, com a ajuda do Thiago, que foi também, teve essa coincidência dele entrar também no time nesse momento. Estabilizou a defesa. O menino que já era pedido antes pela galera... O Ganso, eu tinha muita dúvida sobre o Ganso na mão do Mano Menezes. O Ganso é um dos pilares do time do Mano Menezes. É um dos melhores jogadores na mão do Mano Menezes. Se o time que ele fosse embalar teria o Você Ganso. Você imagina o time do Mano com o Ganso jogando? Não imaginava isso. Hoje, inclusive... Tá aproveitando a estabilidade de passe. A gente batia muito na tecla do elenco do Fluminense ser envelhecido e principalmente do time do Fluminense naquela reta final do Diniz ser muito envelhecido. Hoje, por exemplo, é uma grande partida do Diogo Barbosa, que vem conseguindo suprir muito bem a ausência do Marcelo. O Marcelo que possivelmente não vai ser utilizado mais na lateral esquerda, quando entrou no jogo contra o Palmeiras como volante ali pela direita, dando um toque de qualidade no meio de campo. Você vê o ataque, por exemplo, que antes era formado pelo Keno, Marquinhos e Cano. Hoje é Kevin Serna. John Arias, Serna e Cauã Elias. John Arias, Serna e Cauã Elias. Então, assim, você vê um ataque muito mais rejuvenescido, dupla de volantes jogando como volante. O Martinelli, que tinha ido muito mal contra o Juventude no meio de semana pela Copa do Brasil na derrota por 3-2, foi bem hoje. O Fluminense com um meio de campo muito dinâmico e o Ganso sendo esse centro de atenção no meio de campo, em torno de você não acelerar o jogo no momento que você precisa de cadência e nem mesmo cadenciar quando você precisa acelerar. Então hoje eu vi um Fluminense aproveitando muito bem os espaços cedidos pelo Bahia. É lógico que o Bahia também não vem em grande fase. Hoje perdeu vários gols, inclusive com o Rodrigues, que é o... Luciano Rodrigues. Lúcio Rodrigues, que é o atacante mais caro do futebol nordestino. Ele hoje, lógico, tá no início da sua trajetória, mas... Um dos lances eu achei que o mérito do Fábio. Não, o Fábio também muito bem, mas teve um lance que ele perde sozinho, né? Ele cabeceia pro chão e acaba desperdiçando o gol. Mas eu acho que mais do que os resultados, porque, lógico, a sequência de 4 jogos que era até impensável, até poucos momentos atrás, o próprio Mano falou na coletiva, né? Que se fosse projetar isso aí, a galera ia rir dele, né? 4 jogos. Era o que precisava, a gente falava aqui no Charla de Quinta. Na época lá atrás pro Vasco e pro Fluminense. Amigo, não tem jeito. Tem que ganhar jogos seguidos. Mais do que isso, o Fluminense ganhou do Bragantino fora sem sofrer. Ganhou hoje do Bahia jogando melhor que o Bahia. Então, assim, lógico que teve um tropeço contra o Juventude na Copa do Brasil. Muito mais objetivo, muito mais veloz na saída de contra-ataque. E aqui eu vou fazer um parêntese. De vez em quando, nessa questão do contra-ataque, de vez em quando ela tá dando uma vacilada. Primeiro tempo, o Fluminense várias vezes roubou a bola, teve o contra-ataque à disposição, chegou no meio-campo, o que fez? Travou. Tocou bola para trás, tocou bola para o lado. Aí eu lembrei dos piores momentos do dinizismo. Isso ainda acontece de vez em quando. O que eu acho que aconteceu? Os caras chegaram no vestiário, o Mano sugou a alma deles, falou assim: rapaziada, eu sou Mano Menezes, não sou Fernando Diniz, não. Vamos parar com esse negócio de travar contra-ataque quando chega na intermediária adversário, no meio-campo, e tocar a bola para trás. Por que isso? Então, o que eu vi no Fluminense no segundo tempo foi um time sempre vertical, sempre veloz, sempre explorando essa transição rápida entre defesa e ataque. Criou inúmeras chances. Tivesse sido mais competente, isso aí está faltando ainda, né? Deslanchar uma vitóriazinha por 2-3-0, para a gente começar a se acostumar um pouco novamente em fazer gols. O Fluminense é um time que ganhou 4 jogos seguidos por 1-0. 4 goleadas, né? Nesse momento, porque o Fluminense precisa, é verdade. E hoje convenceu-me, né? Eu fiquei orgulhoso no jogo contra o Palmeiras pela postura, pela imposição, mas não foi um grande jogo. Hoje não foi um grande jogo também, mas foi uma atuação que eu reputo muito boa do Fluminense. Antigamente era assim, né? Quando foi um jogo 1-0, uma goleada, não interessa, ganhou, tá tudo bem. E o time do Bahia, que todo mundo estava esperando, e eu também, e eu falei isso antes de começar o jogo, é um time, ele não é de se jogar fora, não. É um time bem arrumado, o Ceni conhece, né? Bem entrosado, toque bonito, veio com algumas alterações, poupando alguns jogadores, 2 ou 3, que depois entraram, mas de uma maneira ou de outra, é um time bem arrumado.
Só que o time do Fluminense veio para ganhar o jogo, para sair desse sufoco que está. Precisava desses 3 pontos. E ele ainda dependia de outros resultados. Mas isso não interessa, precisar de outros resultados. Ele precisa era do dele, ou precisava era do dele. Ele tinha que ganhar, independentemente de qualquer outra coisa. Então ele entrou com um time totalmente, eu diria, renovado, né? Pelo menos lá na frente. Esse Cauã Elias está passando dos limites. Vai ser difícil daqui a pouco tirar esse cara do time. Primeiro, que ele é goleador, ele é habilidoso, ele é valente, ele vai para a guerra, ele não quer saber, guerra no bom sentido. Ele vai para dentro, ele não quer saber, não tem bola perdida com ele. Arias de um lado e o Serna do outro, que também é muito bom jogador. Cano, Ganso no meio, com o Martinelli e o André. Então o que acontece? O Arias, eu, por exemplo, discuti a beça, conversei a beça sobre isso. O Arias não é jogador para ficar na ponta. Recebe a bola, dá um drible, atrasa, cruza, uma tabela. Ele não é jogador para isso. Ele é jogador para isso e mais o meio, na meia e na frente. Ele puxa o jogo, puxa as tabelas. Ele entra nos jogos, né? No toque. Não é apressado, é rápido, diferente. Pressa é uma coisa, rapidez é outra. Né? Então, o que acontece? E eu discutia isso durante o jogo. Ele tem que ficar pelo lado direito para começar a armar a jogada e puxar o lateral, o Xavier. E encosta um homem ali. Quem é? O Ganso? Então, já tem uma troca. Pelo outro lado, precisa disso também. Aí vem o Serna, vem o Diogo e vem um homem do meio do campo. Pode ser o Martinelli, ou o Martinelli pelo outro lado e o Ganso pelo lado esquerdo. Então tem sempre que ter um homem de meio do campo para apoiar esses 2 jogadores que jogam por ali. O lateral, no caso do lado direito, o lateral e o Arias. Do outro lado, o Serna e o Diogo. Então, o Fluminense começou a fazer isso, estava faltando, começou a fazer isso, começou a entrar no jogo pelo meio, pela meia direita, um pouco mais para o meio do campo, um pouco mais para o meio, começou a entrar o Arias no jogo. E saiu o gol do Fluminense. Por falar em vigor para mim, saúde é a palavra-chave do novo Fluminense, né? Melhorou bastante no aspecto físico. Os jogadores mais sim. veteranos estavam no banco, só o Keno entrou. Fora que também peças importantes voltaram, né? Se a gente pensar que não vinham jogando ali com o Fernando Diniz na parte final do Fernando, né? Não jogavam o Thiago Silva, né? Porque não havia chegado. Não tinha chegado. André. Não jogava o André, porque estava machucado. Arias estava com a seleção colombiana na disputa da Copa América. Keno ficou bastante tempo fora. Né? A chegada do Serna a janela, ajuda muito nessa questão. O Serna, a janela trouxe o Serna, a Xerém trouxe o Cauã Elias. São 2 jogadores que têm dado, especialmente nos últimos metros, algo que não era tão simples para o Fluminense. E as decisões força, arrastar a marcação, velocidade.
E as decisões do Mano de priorizar jogadores com energia para estarem no time titular. As escolhas estão sendo claramente norteadas por isso. E o Mano, inclusive, foi homenageado já pelo torcedor hoje no Maracanã. Quer ver? Dá uma olhada nessa placa aí. Até virou meme aí nas redes sociais e tal. O Eduardo Fernandes, né, torcedor do Fluminense, mandou aqui, disse que gostou lá. A foto que viralizou do Gabriel Medina, né, lá nos Jogos Olímpicos de Paris. E olha lá, ó, parece o Superman, mas é humano. 1-0 tá bom, isso aqui não é basquete. Isso aí, torcedor filósofo, né?